que é ser humano? Do que somos constituídos, formados? O que nos diferencia das demais espécies que existem? E o que nos torna únicos entre os demais seres humanos? Por que eu vivo? Para que pensamos? E para que sentimos? Para que existimos? Como as montanhas, o homem guarda em suas entranhas riquezas ignoradas, que haverá de descobrir e utilizar se quiser atingir os elevados fins destinados à sua existência. Nesta série Ser Humano, com o auxílio da ciência logosófica, trataremos sobre essas e outras perguntas sobre a nossa vida e existência. Sou José Renato, casado, pai de 3 filhos e tenho 3 lindos netos. Iniciei a vida adulta muito jovem, pois quando me graduei em engenharia, com quase 23 anos, nasceu meu segundo filho. Lutava intensamente para construir algo muito valioso, minha família. E valeu muito a pena, em todos os sentidos. Naquela época, eu não tinha, assim, tantos recursos para educar meus filhos, exceto as referências de minha própria família e dos amigos. Era uma vida de muitos desafios, intensa e feliz. O tempo foi passando, família crescendo. Por volta aí dos 30 anos, meus filhos começaram a estudar no Colégio Logosófico. Este é um marco em minha vida. Sabe quando você sente que está num ambiente totalmente diferente de tudo que até então conhecia? Foi exatamente essa a sensação que tive ao fazer a primeira entrevista com a coordenadora do colégio. Aquele ambiente me contagiou. Desde a infância, senti uma grande atração pela imensidão do universo. Mas na adolescência, isso ficou adormecido, eclipsado. Mas quando conheci o ambiente logosófico, pressenti que estava diante de algo grandioso. Só não sabia exatamente o que era. Durante uma das inúmeras festas de família, comecei a observar as reações das pessoas. De um lado, a alegria contagiante das crianças. E de outro, o olhar triste e insatisfeito dos mais idosos. Pensava, como pode ser assim? Os mais velhos, por terem mais experiência, mais conhecimento, não deveriam ter mais brilho em seus olhares? Isso acendeu uma luz amarela e pensei, eu não quero ficar assim. Tenho que encontrar uma nova forma de viver, pôr a mão em meu destino e nos rumos de minha vida. Quero continuar a ser feliz e manter o brilho em meu olhar. Recordei da ótima sensação que sentia toda vez que estava no ambiente do Colégio Logosófico. Me perguntei, será que existe alguma escola que ensina essa nova forma de viver e de construir o próprio destino? No corredor da sala de aula de meu filho, havia um quadro com uma frase muito instigante. Quem quiser chegar a ser aquilo que não é, deverá deixar de ser aquilo que é. É um axioma da logosofia. Vi muita lógica naquela frase, recordava dela muitas vezes. Me perguntava, será que sei onde quero chegar e o que devo deixar de ser? Sabe aquelas inquietudes adormecidas desde o início da adolescência? Pois é, foram reaparecendo cada vez mais. Dizia para mim, a vida não pode se resumir a essa luta diária, árdua e quase sem sentido que a maioria na qual eu me incluí está vivendo.
Quando então decidi fazer parte da Fundação Logosófica, comecei a descobrir onde eu queria chegar e onde queria estar. Hoje, após uma longa jornada, sinto que se quero viver uma nova vida, tenho que estar disposto a mudar alguns conceitos que muitas vezes estão enraizados dentro de nós há muito tempo. Alguns desses conceitos. A vida não se resume a uma única etapa, e sim a um conceito muito mais amplo, o conceito da existência. O ser físico está completo. É um sistema onde tudo está desenvolvido, funcionando de forma harmônica. Mas há uma parte dentro de mim, formada por meu ser psicológico, meu ser espiritual, que está incompleta, precisa de atenção e precisa ser aprimorada. Então, eu devo aproveitar a grande oportunidade que é a vida, trabalhar dia a dia para completar o projeto de ser humano que existe em todos nós. Se faço o projeto, traço metas, crio oportunidades, me esforço para conquistar uma vida material mais confortável, mais tranquila, por que não faço planos e me esforço para ampliar a vida que realmente importa? Afinal, não seria este o grande objetivo do ser humano e da própria vida? Às vezes escuto, a vida é injusta. Geralmente em situações difíceis e desafiadoras. Me pergunto, será? É isso mesmo? Se encara a vida como algo limitado, onde tudo se inicia no dia que se nasce e termina quando se morre, então entendo que em muitas situações a vida pode realmente parecer injusta. Eu deixei de ter essa dúvida quando entendi que a vida é uma etapa da existência, e isso fez toda a diferença. Concluí que o que estou vivendo poderia até parecer injusto, mas se entendo que a existência é formada por várias etapas de vida, então, por lógica, concluo que a existência é sempre justa. É justa por quê? Exatamente porque contém as ações acumuladas no meu dia a dia nas diversas etapas de vida, sejam elas positivas ou negativas. Vejam bem, se sou uma pessoa de bem, pratico boas ações, não é natural que numa próxima oportunidade de vida, essa poupança que fui acumulando faça parte de minha herança? Você já se perguntou sobre isso? Sim, há muitos conceitos que aprendi na logosofia. Por exemplo, o que são os pensamentos? Como eles atuam? Por que muitas vezes penso algo e em seguida atuo de acordo com aquele pensamento? Às vezes digo algo inadequado e, ao me dar conta do equívoco, tento em vão ir em busca das palavras, mas, assim como a flecha lançada, não há volta. Há pensamentos, por exemplo, que estão lá no fundo do meu ser, ficam ali imóveis como se não existissem, mas em certas ocasiões explodem como um vulcão e, na maioria das vezes, ferindo as pessoas que mais amo, aquelas que são mais próximas a mim. Me pergunto, será que todo ato humano, bom ou ruim, grande ou pequeno, nasce na mente e antes de se materializar, tem origem em um pensamento? Hoje entendo que sim, ou seja, os pensamentos são muito mais poderosos que parecem ser. E conhecer essa realidade é essencial se você quiser compreender o que passa dentro de si. Será que uma guerra, um ataque terrorista, que resulta na morte de milhares de pessoas, teve origem em um pensamento? E a descoberta da geração elétrica por Thomas Edison também não teve origem em um pensamento? A princípio, o conceito pode parecer simples, mas é bem complexo. Requer atenção, estudo, reflexão e um bom preparo se você quiser dominar esse mundo onde imperam os pensamentos. Muitos buscam conhecer detalhadamente a vida das formigas, mas ignoram por completo o que passa dentro de si, sua própria natureza psicológica, e não sabem diferenciar, por exemplo, cérebro,
mente, pensamento, sentimento, consciência, imaginação. Se dominar a própria mente e os pensamentos é tão importante, por que não dar mais valor e atenção a isso? Qual é a razão? Em 2020, a forma como vivemos nosso dia a dia foi drasticamente alterada. Escolas foram fechadas, crianças vivendo e estudando online, trabalho remoto, e o medo ao desconhecido tornou-se uma constante nas relações humanas. A incerteza tomou conta de tudo e de todos, e como sempre ocorre, os mal-intencionados viram no caos uma oportunidade para tirar proveito da situação. A disseminação de pensamentos reacionários e de desunião nunca foi tão intensa. Se, por um lado, as redes sociais abrem muitas portas e oportunidades, por outro, elas criaram muitas muralhas, incompreensões e, como consequência, infelizmente, muitos vínculos afetivos se romperam ou foram enfraquecidos. Claro que é incontestável a existência do coronavírus e os danos que ele causou. Vejo também que é evidente que o vírus da discórdia, da incompreensão e da intolerância, que não é físico, mas sim um pensamento, foi disseminado, apoiado e muito fortalecido em todos os cantos da Terra. Diante disso, faço algumas reflexões. Até que ponto eu contribuí para fortalecer esse vírus? O que eu deixei de fazer, que deveria ter feito, para levar paz, amor, bondade e equilíbrio aos ambientes em meu convívio? Embora a lição tenha calado fundo em todo o planeta, infelizmente, ao que tudo indica, a humanidade continuará o seu curso inconsciente, inconsequente, egoísta e dividida. Mas sempre há um lado positivo em tudo que ocorre. Positivo para quem está se esforçando para ser mais consciente, para quem tem a oportunidade de viver um ambiente de bem, onde o esforço para construir um mundo melhor e mais humano é a tônica do conjunto. No meu caso, pude fortalecer em mim muitas convicções, em especial a de que a logosofia é um porto seguro, para quem está preocupado e querendo tirar o ser humano do caos em que se encontra. Estes são dois temas que sempre despertaram em mim muito interesse: Deus e o universo, desde sempre. Se por um lado são temas que sempre inquietaram, por outro, infelizmente geram muita especulação e, a meu ver, são utilizados de forma inadequada e para fins duvidosos. Em uma ocasião, uma amiga disse: "Eu não acredito na existência de Deus, pois para mim isso não faz nenhum sentido." Aquela frase, vindo de uma pessoa tão querida e amiga, me decepcionou. Passado uns dias, refletindo sobre o ocorrido, me perguntei: mas a que Deus ela estaria se referindo? Acontece que o tema Deus é tão debatido e mistificado que é difícil discernir o certo e o errado, o que faz e o que não faz sentido, já que são tantas as incoerências faladas, escritas e principalmente realizadas em seu nome. No livro Senhor de Sandra, de Gonçalves Pecote, me impressiona a clareza e a objetividade da resposta quando perguntaram: Deus existe? Como provar a sua existência? Ele responde de forma simples, firme e contundente. Se a criação que nos rodeia e da qual fazemos parte não é eloquente o bastante por si mesmo para persuadir o homem de que a existência de Deus é inegável, muito menos poderá ser a palavra de um semelhante, por mais que se empenhe em demonstrá-la. Um pouco mais à frente, ele completa: há duas coisas que são, sem dúvida alguma, inseparáveis, porquanto constituem uma mesma e absoluta verdade: a criação e seu Criador. Uma pressupõe, com toda certeza, a presença da outra. Ou seja, se o universo, com toda a sua complexidade, harmonia e perfeição, macro, micro, nano, não for prova suficiente
da existência de Deus, do Criador, o que mais poderia ser? Veja bem, estamos no século XXI, alcançamos um enorme progresso material e tecnológico. Será que não estaria na hora da humanidade compreender que Deus não pode ser propriedade de um país, de uma religião e de interesses mesquinhos e egoístas? Recentemente recebi uma bela e interessante mensagem sobre as características dos seres felizes e dos infelizes. Ela dá margem a muita reflexão, assim como tantas outras que recebemos e repassamos sobre amizade, convivência, o tempo, família, dentre tantas outras. O que acontece quando recebemos uma mensagem como essa? Na grande maioria das vezes, lemos, nos emocionamos às vezes, repassamos para nossos contatos e segue a vida. Mas o que eu aprendi de verdade com aquelas lindas palavras? Sinceramente, quase sempre nada se modifica na forma de viver e encarar a vida. Assim é a vida. Os dias vão passando e desperdiçamos inúmeras oportunidades de aprender com a experiência. Por que isso ocorre? Penso que é por desconhecimento do que ocorre em meu mundo interno e, principalmente, por não ter elementos para compreender o que é o verdadeiro ser humano. Esse projeto divino em fase de construção e que precisa urgentemente ser encarado de frente. Se isso é algo que faz sentido para você, penso que a logosofia pode te oferecer todas as ferramentas que necessita para empreender uma nova forma de viver e de ser dono de seu próprio destino.